Caro Luís, muitíssimo obrigado por aceitares este convite. Esta é a primeira entrevista de um ciclo de entrevistas a jovens candidaturas autárquicas. Queria cumprimentar também todos aqueles que nos estejam a ver, seja aqui connosco em direto, seja após na gravação. É um gosto muito grande estar na vossa companhia. E como dizia, esta primeira entrevista é uma de várias, de 27 entrevistas a jovens candidaturas autárquicas, espalhadas por todo o país. No caso de hoje, o Luís é da margem sul, do Seixal, mas teremos pessoas de Coimbra, da Guarda, de Bragança, do Porto, do Algarve, entre várias outras jurisdições, da Madeira e dos Açores também. E este ciclo é organizado pelo Jornal Académico Nacional Voz da Academia, que é um dos pilares da Associação Projeto Academia, uma associação composta por jovens, estudantes universitários, jovens trabalhadores, que têm um interesse especial na democracia, nos direitos humanos, no sistema político e, naturalmente, na nossa academia, no ensino superior. Relativamente aos moldes desta entrevista, ela terá 12 questões fixas, mais 3 variáveis de acordo com o andamento da entrevista. O tempo máximo da entrevista será de 40 minutos e os temas serão naturalmente sobre política local, política e políticas locais e naturalmente sobre questões como a juventude, como a possibilidade de, através de associações, ajudarmos às dinâmicas políticas locais, melhorarmos os nossos municípios, as nossas freguesias, no fundo, as nossas terras. Relativamente ao nosso convidado de hoje, o Luís Silva Carvalho tem 27 anos, é engenheiro eletrotécnico, formado numa universidade que, pelo menos hoje em dia, é também na margem sul, a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. Começou a sua carreira profissional como consultor numa das Big Four, trabalha atualmente na área de sistemas de transporte de passageiros, o que à política local também diz muito. É membro da Ordem dos Engenheiros, militante socialista desde os seus 18 anos. Neste momento desempenha funções de vereador em regime de substituição na Câmara Municipal do Seixal, município onde se candidata agora, mas à Assembleia Municipal. E é presidente da JS Seixal, membro da Comissão Nacional do Partido Socialista, tendo feito já parte do Secretariado Nacional da JS e sido coordenador nacional dos estudantes socialistas. É candidato, como disse, à Assembleia Municipal do Seixal pela coligação PS-PAN e aqui está connosco, mais uma vez, muito obrigado, Luís Silva Carvalho. Passando desde já à primeira pergunta. Quem é que é o Luís além da política? Portanto, fala-nos um bocadinho do teu percurso profissional, académico, pessoal. Quem é esta pessoa que aqui está diante de nós? Bem, antes de mais nada, obrigado, Vítor, obrigado pelo convite e na tua pessoa estender o agradecimento à Voz da Academia. Acho que é uma iniciativa louvável e verdadeiramente interessante do ponto de vista de mostrar à juventude que existem pessoas também como elas que se preocupam com política e de alguma forma tentar despertar esse bichinho nos jovens. Falar do Luís. Quem é o Luís? O Luís é um jovem, um jovem preocupado com o futuro do seu país, preocupado com o futuro da sua terra e que muito novo, quando ganhou alguma consciência política, se decidiu juntar a um partido para de alguma forma poder mudar as circunstâncias, a sua terra, o rumo do seu país. De qualquer forma, acho que falarmos de nós próprios em política é sempre muito diminuidor, porque a política vai muito além daquilo que são os protagonistas naquele determinado momento, neste ou no outro determinado momento, e portanto o fundamental mesmo são as políticas. Mas olha, posso deixar uma de borla. Olha, vou deixar uma de borda. Quando era mais novo fazia muito desporto, infelizmente agora tenho muito menos tempo para fazer entre o trabalho e a política, mas gostava muito de... Um dos meus maiores arrependimentos é não ter feito o cinto preto no Karatê. Mas como te digo, acho que é isso. Acho que falarmos de nós próprios não ajuda muito.
à Ainda causa. assim, ainda vais a tempo de tirar o cinto preto. O desporto é algo que podemos sempre fazer, mas Concordo. deixa-me adiantar aqui uma outra questão, a que vem a seguir. Esta não é a tua primeira corrida autárquica, portanto é um dado que é diferente de outros candidatos que vamos ter neste ciclo. O que é que te motivou a entrar nestas corridas autárquicas? Porque lá está, a política é muito diversa e há vários cargos políticos aos quais nos podemos candidatar. Houve assim algum momento, alguma experiência que tenha sido decisiva? Vamos lá ver. Verdadeiramente, quando um jovem se junta à política, a forma mais imediata que tem para poder mudar alguma coisa é justamente na política autárquica. Porque é na política autárquica, em maior proximidade, hum, tem a primeira oportunidade de fazer algo de diferente pela sua terra. O que me motiva a candidatar-me, neste caso à Assembleia Municipal, como tu dizes, não é a primeira corrida, mas principalmente aquilo que me motiva, e acho que é aquilo que motiva a maior parte das pessoas que se mexem na política, não só os jovens, é tentar ser um agente de mudança, ou seja, identificando os problemas, identificando aquilo que está errado na sociedade, eh, no município, na região, tentar apresentar soluções para resolver os problemas das pessoas. Eu acho que é isso, é sobretudo isto, pelo menos é essa a minha definição de política e do que é ser um político. E é essa a minha principal motivação. É reparar que no Seixal demoramos 1 hora para lá e 1 hora para cá para passar a ponte para ir para o emprego e achar isso inaceitável. Ou seja, é perceber que no meu concelho, eu para me deslocar estou dependente do carro. E para mudar estes aspectos particulares da nossa vida, juntei-me à política e é isso que me motiva, é mudar a vida das pessoas, dar o meu contributo, por mais pequeno que seja, para mudar e para melhorar a vida das pessoas. E achas que o facto de seres um jovem, que és ainda, pelo menos mais jovem do que eu, por um ano, achas que isso influencia a forma como olhas para os problemas, para as soluções? Porque lá está, tu estás num partido que tem muitos militantes de várias idades, várias gerações, várias visões sobre a vida, sobre o mundo. Portanto, questiono se achas que isso te permite e de que forma, se assim for, pensar de maneira diferente problemas, soluções, o que é necessário, o que é que não é. O que é que tu achas? A dada altura, Vitor, eu pensei que tu ias fazer uma piada, estás num partido sobre a idade do eleitorado médio do nosso partido, mas não foste aí. Mas, indo à tua pergunta, efetivamente, ser jovem em si mesmo não é uma qualidade, como nem ser mais velho é um defeito, mas de facto, nós abarcamos à política e às nossas estruturas partidárias uma outra visão do mundo. Necessariamente porque o nosso crescimento, a nossa juventude, o nosso caminho até à idade adulta foi diferente dos que nos antecederam. Foram desafios diferentes, quiçá quando eu cresci na universidade, os problemas eram necessariamente diferentes. E, portanto, isso molda a nossa visão do mundo e molda a nossa maneira de pensar. E, de facto, é fundamental os partidos saberem ouvir os mais novos membros, os mais novos quadros, porque permitem e trazem uma nova visão sobre os problemas do mundo e uma nova visão sobre as soluções necessárias para os resolver. E, portanto, sim, acho que ser jovem, não sendo uma qualidade em si mesma, faz com que eu olhe para os problemas do meu município de forma distinta dos meus camaradas mais velhos, sim. Muito Portanto, bem. Este foi um bloco um pouco mais introdutório, agora vamos começar a ganhar um certo ritmo da política e das medidas políticas. vamos O lá. próximo bloco de questões é relativo à juventude, e começo desde já por perguntar
quais são as principais medidas da candidatura que estás aqui a representar para os jovens da tua área? Que propostas é que apresentas para que se possam, por exemplo, fixar e viver condignamente no teu território? Já falaste aí de um aspecto dos transportes, se quiseres poderás desenvolver, ainda por cima sendo a área em que tu trabalhas, mas deixando a questão em geral, quais as principais medidas com relevo para esta nossa faixa etária? A tua pergunta, na realidade, esconde, ou seja, tu fizeste uma pergunta que na realidade esconde duas. Ou seja, que medidas temos para os jovens e por outro lado, que medidas temos para que os jovens possam habitar condignamente. Deixa-me aqui tirar o fundo, que se calhar fica mais fácil. Para que os jovens possam viver condignamente no nosso concelho. Perfeito. Exatamente. Ainda a primeira, ou seja, que medidas a nossa candidatura apresenta para que os jovens possam, para os jovens. Em traços largos, o Conselho do Seixal tem um grave déficit de participação, ou seja, de participação jovem e de cidadania. E algumas medidas muito concretas que a nossa candidatura apresenta passam por termos um orçamento participativo com uma verba razoável para que os jovens possam decidir com as suas próprias mãos em que querem ver alocada aquela fatia dos recursos públicos. Outra medida muito concreta, e isto é algo com que o Conselho do Seixal e a gestão CDU teimosia, talvez incompetência, teimam em não fazer cumprir, mas o Seixal precisa mesmo de um Conselho Municipal de Juventude. Temos de facto de fazer cumprir a lei, e isso é algo que no Conselho do Seixal não existe. E é um déficit gravíssimo, porque não podemos só dizer à boca cheia que ouvimos os jovens, mas depois a ferramenta legal para o fazer não está implementada no nosso território, e isso tem um nome, é demagogia, e como tal nós queremos ver implementado o Conselho Municipal da Juventude. Para além disto, isto foi-me alertado por um camarada mais novo, aqui está a importância dos camaradas mais jovens, que foi presidente de uma associação de estudantes no nosso concelho. É um facto que as associações de estudantes e as associações juvenis para estarem legais têm que estar registadas no IPDJ. E muitas das vezes não existe nem suporte, nem apoio, nem vontade política para que essas associações e grupos juvenis estejam registados no IPDJ. E, portanto, nós o que também propomos é um gabinete de apoio para que as associações juvenis se possam legalizar para terem a sua autonomia junto do IPDJ. E também, porque achamos que é importante para o desenvolvimento do nosso território, e aqui é algo mais lato, mais ao lado, mas também tem a ver, passa por a criação de um órgão, de um conselho que reúna os vários agrupamentos escolares, os vários professores do nosso conselho, de modo a combater o insucesso escolar, porque achamos que o Seixal, do ponto de vista dos rankings, dos rankings das escolas, não é um caso de sucesso. Tem uma outra escola mais ou menos bem classificada, mas achamos que podemos ir mais longe. E, portanto, achamos que é uma boa prática que os colegas professores possam falar entre si, envolver os encarregados de educação, envolver as direções da escola, para que possamos subir o nível das qualificações da nossa terra. Queres que eu veja a tua segunda pergunta, a segunda parte da tua pergunta? Estás à vontade. Pronto. Tens tempo, e temos muito tempo ainda de entrevista. Exatamente. Vamos ver se a net não falha outra vez. Relativamente à segunda parte da tua pergunta, para que os jovens possam habitar e fixar-se no nosso concelho. Esse é justamente um dos eixos prioritários da nossa candidatura. A habitação é uma chaga, é um problema, não é só no nosso concelho, é um pouco pelo país inteiro. Mas é de facto um problema que tem de ser resolvido, e por teimosia e quiçá cegueira ideológica, a atual administração da CDU não consegue, não quer resolver não toma os passos necessários para resolver o problema da habitação. Normalmente, nas reuniões de Câmara ao Chavão, isso é um problema do Estado Central. Ora, essa não é a visão do Partido Socialista. A visão do Partido Socialista é que sim, os municípios também têm algo a dizer no problema da habitação. E, portanto, para que os jovens possam fixar e habitar e
condignamente no nosso território, nós temos um conjunto de propostas muito concretas. Queremos criar uma empresa pública de habitação para reabilitar o parque já existente e para construir novo parque público de habitação público. E também temos algumas ideias, isto não são ideias revolucionárias, isto já existe noutros concelhos. Temos uma ideia das cooperativas da primeira habitação. O modelo cooperativo foi um modelo que foi abandonado nos anos 80 e nos anos 90 no nosso país. Mas tem um lugar nas políticas públicas de habitação. E porquê? Porque permite, de alguma forma, captar as poupanças dos privados. E isto é aplicado com muito sucesso em concelhos como Évora, por exemplo. E até Lisboa, e eu sou insuspeito para fazer elogios em Lisboa, começou a implementar este programa com o Cooperativas Primeira Habitação. Já vinha um esboço, já vinha da presença do Medina, mas mudaram-lhe o nome e agora chama-se Cooperativas Primeira Habitação. E o que é isto? Isto é uma forma de canalizando as poupanças dos privados, a Câmara Municipal, a autarquia, com um projeto feito e executado, chave na mão, com os arruamentos, as canalizações, baixar os custos dessa habitação. E claro, obviamente, e está de ser partilhado, se ganharmos a Câmara, claro que teremos que ir analisar os processos administrativos que tenham que ver com o ciclo de nova construção, porque também é necessário acelerar a nova construção, porque de facto quanto mais construção houver, seja ela para o escalão que for, mas de facto quanto mais casas forem construídas, melhor é para todos nós. E portanto, sim, se ganharmos a Câmara, se esse for o desejo dos seixalenses, de facto temos que ir analisar os processos administrativos e tentar aí ganhar tempo e acelerar para que mais casas possam construir em tempo útil. Muito obrigado, Luís. Fizeste já aí uma panorâmica de um conjunto de medidas e de preocupações. Curiosamente ou não, possivelmente estavas a guardar agora para a próxima pergunta. Exato. Acabaste por não tocar ainda no papel que as associações, nomeadamente as juvenis, as desportivas, as culturais, podem ou não ter, e tu nos dirás a tua opinião, sobre na definição das políticas locais e do rumo do próprio concelho, neste caso. Como é que a autarquia pode apoiar este trabalho, se é que o deve fazer, e qual é que é o papel que tu vês e a tua candidatura para este conjunto de entidades deste setor? Justamente receio, Vítor, que me vou ter que mais ou menos de alguma forma repetir, porque repara o seguinte, quando eu critiquei a gestão CDU por não ter criado os órgãos necessários para que as associações juvenis e os grupos de jovens se possam exprimir em sede própria, de modo a alterarem e a modificarem e a terem um dizer no rumo da sua terra, é porque de facto acredito que essas associações têm um papel na governação conjunta do território, do concelho, do município. E também daí a proposta do orçamento participativo, não é? Ou seja, porque de facto, e isso entra na tua pergunta de há pouco de que visão trazem os jovens para a política, de facto, os jovens num território, num município, têm problemas, questões, urgências que quiçá os mais velhos nem compreendem. Portanto, de facto, se nós queremos fixar os jovens na nossa terra, temos que os ouvir. Também temos que os ouvir, não é? Ou seja, e portanto, a participação dos jovens, das associações, e também daí a ser fundamental legalizar as associações, não é? Porque elas possam ter uma existência administrativa, não é? Mas escutar os jovens para que eles possam ter um dizer na sua terra é fundamental. E é algo que a nossa candidatura, através das propostas já atrás elencadas, é algo que a nossa candidatura leva muito a sério. Muito bem. E agora, se calhar, passamos um pouco para medidas mais de âmbito geral, portanto, não tão focadas na juventude. Já falaste bastante bem sobre a realidade da tua terra, do Seixal,
Também já é notório que não concordas com a gestão atual, que é uma gestão da CDU, portanto, o Partido Comunista mais os Verdes, que neste momento ganhou nas últimas eleições os órgãos autárquicos no Seixal. Se tivesses de eleger aqui as prioridades absolutas... E acho que é um... Se tivesse de eleger aqui as prioridades absolutas para a tua autarquia, quais é que seriam? Já falaste algumas, por exemplo, a habitação, que não apenas no Seixal, mas um pouco por todo o país é um desafio, e nomeadamente na área metropolitana de Lisboa, mas que outras prioridades é que elencas? Que outros grandes desafios é que o Partido Socialista, juntamente com o PAN, se propõe nos próximos 4 anos, porque acaba por ser um mandato com um tempo limitado, naturalmente, pelo menos aquilo que é assegurado através da próxima eleição. Que desafios é que vocês querem enfrentar prioritariamente e que grandes temas é que querem desenvolver na próxima gestão autárquica? Bem, Vítor, não sei se me escutas, consegues me escutar? Perfeitamente, Bem? perfeitamente. Bom, entretanto eu mudei aqui de sítio. Vamos lá ver se agora... É uma entrevista dinâmica, portanto, exatamente. espero que também agrade aos nossos espectadores. Mas lá ver se a força, internet colabora. Portanto, a questão é sobre as prioridades que nós temos no nosso mandato e no nosso programa eleitoral, mas eu vou abordar a questão de outra forma, que é falando dos problemas e dessa forma levar às soluções. É de facto um problema quando um jovem não consegue sair de casa dos seus pais. Um jovem, por exemplo, um jovem de classe média, um jovem que estudou na universidade, que se qualificou e que se vê confrontado quando chega aos 25 anos de idade e não consegue sair da casa dos seus pais. E portanto, esta é uma prioridade estratégica da nossa candidatura. A habitação é uma prioridade estratégica da nossa candidatura. Mas há mais. Quando eu, no início da entrevista, disse que um jovem que mora no Seixal demora 1 hora para o seu emprego e 1 hora para retornar do seu emprego, isto é um problema muito concreto da vida das pessoas. E tem que ver com uma problemática muito concreta, que é a falta de emprego no Seixal. O Conselho do Seixal não tem... Quem conhece o Seixal sabe disto. O Conselho do Seixal não tem um edifício de escritórios que seja digno desse nome, sem ser o escritório da Câmara Municipal. Mas posso dizer mais. Quando eu no início da entrevista te referi que eu no meu município, se quiser ir a um determinado lugar, me vejo obrigado a utilizar o carro, isso é um problema muito concreto da vida dos nossos municípios e prende-se com a qualidade de vida. E, portanto, se eu quiser em 5 pilares definir a nossa candidatura do Partido Socialista, esses 5 pilares passam por habitação e urbanismo, qualidade de vida, o seu incremento, mais emprego, desenvolvimento, né? E depois outros 2 que vêm agregados, que são a cultura e a mobilidade sustentável. Estas são as prioridades estratégicas da nossa candidatura. Se quiseres, poderemos entrar em detalhe, se assim entenderes, em propostas concretas. Sim, se tiveres interesse, seria interessante também para os nossos espectadores conhecer um pouco mais. Pronto. De habitação e urbanismo, já referimos algumas propostas, portanto, mais relativamente à questão do desenvolvimento do nosso território, muitas das vezes gostam de colocar ao Partido Socialista uma máscara que não é de todo verdade, não é? Que nos tentam colar, que é o de sermos um partido estatizante. Isto são alguns elementos mais alucinados da nossa vida política. Tentam-nos colocar esta máscara que não é de todo verdadeira. Nós, de facto, compreendemos que um território só se desenvolve se tiver emprego e emprego qualificado para os seus habitantes. E, portanto, medidas concretas. O Seixal não tem uma incubadora de empresas digna desse nome. Não tem. Também não tem ligação
às universidades. Portanto, medidas muito concretas. A primeira, a abertura de uma incubadora de empresas que permita a presença em feiras internacionais, às pessoas e às empresas que estão a ser incubadas, em feiras internacionais em ditamos, que apoie o empreendedor e que depois o ajude a dar o salto da incubadora para o território. E também queremos criar um gabinete de apoio ao empreendedor, porque muitas das vezes sabemos que é um desafio para os empresários mais pequenos ganharem escala nos seus negócios, e uma boa forma de o fazer é através dos fundos europeus. Mas, de facto, sabemos que os médios, os empresários e os pequenos podem não ter a estrutura administrativa para se conseguirem candidatar esses fundos. E, de facto, este gabinete de apoio ao empreendedor servirá, a ideia é servir de apoio à candidatura desses fundos europeus estruturais. E, claro, lá está, também queremos no nosso território que o Seixal seja uma terra de inovação e de alguma forma procurar a ligação às universidades, seja através de trazer uma universidade para o nosso território, ou seja, através de um polo de investigação científica, porque achamos fundamental que exista no nosso território essa valência, esse tipo de competências fundamentais. Relativamente à questão da qualidade de vida e da mobilidade sustentável, elas as duas estão em conjunto, mas as prioridades nestes pontos passam por coisas muito simples. Quem conhece o Seixal sabe que o Seixal é uma terra muito degradável, mas passam por coisas muito simples. Por exemplo, é inconcebível como é que quem escolhe utilizar o transporte público, o autocarro, esteja parado na mesma fila que a pessoa que escolheu utilizar o seu transporte privado. E, portanto, deve ser feito um estudo que avalie as velocidades médias dos nossos transportes no nosso concelho, e avaliando as velocidades médias e os pontos de principal lentidão, procuremos, de alguma forma, através de faixas bujas específicas para o transporte público, acelerar e premiar a utilização dos transportes coletivos. Mas devemos procurar fazer do Concelho de Seixal. O Concelho de Seixal tem uma particularidade muito curiosa. O Concelho de Seixal não tem uma centralidade. O Concelho de Seixal são várias. Cada freguesia tem a sua centralidade. Mas, de alguma forma, temos que procurar fazer do Seixal e do território um território mais amigável para o peão. Ou seja, procurar encurtar as distâncias a pé. Isso faz-se através de políticas de urbanismo e de desenho do espaço público muito concretas, seja corredores verdes, alargamento dos passeios, dar de facto mais espaço aos peões e aos negócios à volta das pessoas. Pilar da cultura. A gestão CDU, a gestão comunista da Câmara Municipal de Seixal, acaba-se muito de fazer um trabalho portentoso em cultura. O problema é que estamos a falar de um tipo de cultura massificado, sem grande diversidade, sem grande diversidade. E, portanto, a visão que o Partido Socialista tem para a cultura nós queremos que do nosso território surjam as vozes e os artistas e os pintores do amanhã. Um exemplo muito concreto da má gestão comunista do nosso território. O nosso território tem, quiçá, há de haver poucos municípios que têm um espaço desenhado pelo arquiteto Cisa Vieira. É um museu. Mas esse museu está, muitas vezes, ou vazio ou fechado. O que nós propomos no Partido Socialista, primeiro, esses espaços devem ser devolvidos aos cidadãos. Mas o que nós propomos no nosso partido e na nossa candidatura é a criação de hubs de criação cultural, ou seja, e Almada, isto existe em Almada, residências culturais, ou seja, em que os artistas se reúnem para fazer arte, para discutir, para debater, a partir da base, fazer a nova cultura e fomentar os criadores do território.
não creio que tenha esquecido nada, ou seja, os nossos pilares são estes: participação jovem, cidadania, o desenvolvimento económico, emprego no Seixal, as casas para os filhos da classe média, portanto a habitação, a cultura e a mobilidade sustentável. Muito obrigado, Luís. A próxima pergunta que eu tenho aqui no guião, e para quem nos está a ver, nós temos efetivamente um guião que seguimos, não deu para ver, mas tentamos seguir religiosamente, e é uma pergunta que, no fundo, dita o que diferencia a tua candidatura das restantes, mas que eu preciso de enquadrar, talvez especialmente aqui no Seixal, porque nós entrevistadores depois vamos estudar um pouco as realidades, e o Seixal é uma realidade muito interessante de dois pontos de vista. O primeiro, e temos falado aqui bastante de uma outra força política, porque muitos não saberão, mas a CDU governa o município do Seixal há 50 anos, ou seja, no Seixal só houve uma cor política a governar a autarquia, o que é uma realidade já não tão normal no nosso país, já não é algo que aconteça tanto, mesmo no Alentejo, por exemplo, onde também era uma realidade bastante comum, mesmo em municípios do Norte, em que para outras cores políticas também era uma realidade comum, hoje em dia já não é. Mas, portanto, o que é que diferencia neste cenário em que temos aqui uma força política que tem sido muito forte nas últimas décadas, no Seixal, mas também num cenário em que o PS tem uma coligação com o PAN e que está também, vamos dizer, em luta política com uma outra coligação, que é a coligação, portanto, com a coligação CDU, mas com uma outra também à esquerda, e pergunto isto porque é um município de esquerda, é impossível dizer-se o oposto, que é a coligação Bloco Livre, e portanto, desde logo para um eleitor que seja centro-esquerda, esquerda e que esteja aqui indeciso, como é que diferencias essa candidatura? E obviamente também em relação às de centro-direita e direita, mas acho que no Seixal a questão ganha aqui outros contornos, tendo em conta esta realidade política bastante interessante. A resposta é muito simples, muito concreta, e talvez venha da minha formação de engenheiro, mas a verdadeira alternativa aos 50 anos de governação CDU no Conselho de Seixal é o projeto do Partido Socialista coligado com o PAN. Esta é a resposta curta à tua pergunta. Concretamente, aquilo que também nos diferencia e que ajuda a diferenciar-nos das restantes e das demais candidaturas é a nossa experiência e a nossa visão do território e isso é espelhado no nosso programa autárquico, uma visão de facto completa, alargada, profundamente conhecedora dos problemas do município. Mas reitero, a única alternativa aos 50 anos de governação da CDU no Seixal é o projeto do PS. E, portanto, se um jovem, se um eleitor não se encontra feliz com a governação do seu concelho, neste caso do Seixal, a única mudança, a única alternativa é o projeto do Partido Socialista. E não tenho nenhum poder em dizer isto, porque é a mais absoluta verdade. E repara, de facto, o Seixal, se formos comparar com os municípios vizinhos, neste caso o município de Almada e o município do Barreiro, já agora, ambos eles governados pelo Partido Socialista, o que verificamos é de facto um atraso substancial a vários níveis, nomeadamente nos pilares que eu fui descrevendo, ou seja, de participação, de desenvolvimento económico, pujança económica, de dinamismo, da mobilidade. E, portanto, é também esta marca de boa governação das terras vizinhas que nos dá a confiança, porque, caramba, nós falamos uns com os outros, nós consultamos os nossos camaradas da Almada, do Barreiro, das outras terras, para perceber o que é bem feito. Portanto, é esta marca de confiança, é esta marca de bem fazer nos territórios vizinhos que nos dá a confiança de dizer, jovem, caro eleitor, se quer mudar no Seixal, nós somos a alternativa e nós sabemos bem fazer.
E estás confiante que este ano existirá essa mudança histórica, tal como nos conselhos que tu referiste, que muitos deles começaram por ser também da CDU ou do PCP. Tens confiança que este ano poderá ser essa mudança? Claro. Para o seguinte, se eu não tivesse confiante, porque é que me candidataria? Ou seja, quando nós nos candidatamos a um determinado órgão, arriscamos sempre a ganhar. Agora, eu estou confiante que nós vamos ganhar, e aqui é um pouco como o Ronaldo. Até podemos não ser os melhores, mas caramba, na minha cabeça nós somos os melhores. Isto é uma piada, como é óbvio. Ao eleitor cabe dizer se somos de facto ou não merecedores da confiança, mas eu de facto acho que os seixalenses percebem e olham para os lados, olham para a Almada, olham para o Barreiro e percebem que de facto o Seixal está atrasado. Está atrasado. E portanto é hora de mudar. E acho que sim, acho que este ano vamos causar uma surpresa nacional. Muito bem, adiantando aqui um bocadinho para outras questões, apesar de eu ter pelo menos uma, duas depois daquelas questões do moderador, mas guardo mais para a frente para ver se conseguimos controlar bem o tempo. Como é que gostarias de ver a tua autarquia daqui a 10 anos? Qual é que era assim a visão? Portanto, 10 anos já significa pelo menos 3 mandatos, 3 mandatos, não é? Mas sabes uma coisa, Vítor? Eu não creio que um político, quando se candidata a um órgão, tenha de ter pudor acerca de eu tenho falado com alguns camaradas no nosso conselho e nós não temos de ter pudor para resolver os problemas que o nosso município tem. Nós não precisamos só de 4 anos. Nós precisamos de mais. Nós precisamos de pelo menos 8. E eu acho que não devemos ter poder em pedir 3. Porque os problemas são mesmo profundos. São profundos. Eu olho com profunda tristeza quando entro no meu município e a diferença é gritante, até no ponto de vista do tratamento do espaço. Ainda a tua pergunta, onde eu quero ver o Conselho daqui a 10 anos. Um Conselho mais verde, um Conselho lá está que dá mais espaço ao cidadão. Ao cidadão, do ponto de vista da participação política, do ponto de vista da participação dos dizeres sobre o que quer para o seu município, mas também da participação do espaço público, de possuir o espaço público, um conselho mais verde, com corredores verdes que liguem os diversos regulamentos, prioridade à utilização do transporte público, um território onde se possa viver, onde os filhos da classe média possam sair de casa dos pais, um território com mais habitação pública, e esta é uma chaga do país inteiro. Mas um território mais desenvolvido, com mais emprego, para que um jovem, para que um adulto, para que um cidadão não tenha que perder. Se nós fizermos as contas, Vítor, se nós fizermos as contas 1 hora por dia, 1 hora para lá e 1 hora para cá são 2 horas, mas ao fim do ano são 14 dias. São 14 dias que uma pessoa passa ou no trânsito ou em transportes públicos. E isto não é vida, isto não é aceitável. Não é de sempre. E, portanto, um território mais desenvolvido, com mais emprego, mais empresas, mais dinamismo económico, mais pujança. Nós devemos nos querer comparar com Oeiras, com Odivelas, não com territórios que não interessam. Nós queremos nos comparar com os melhores. E é para esse patamar que nós temos que apontar. E daqui a 10 anos é aí que eu quero ver o meu território. Um território mais verde, mais desenvolvido, mais sustentável, em que os filhos da classe média possam sair de casa e com mais desenvolvimento participado e mais desenvolvimento económico e pujança. Muito bem, pareceu uma boa resposta. E diz-me agora uma coisa: disseste que quando nos candidatamos arriscamos-nos a ganhar, mas enfim, também é outra hipótese, por vezes pode acontecer e acaba por acontecer em algumas vezes, todos nós já perdemos, acontece a todos, mas independentemente da lógica de vitória ou derrota, que legado é que gostavas de deixar aqui com esta candidatura? Portanto, o que é que gostavas que ficasse na imagem dos munícipes, desde logo, ou na própria retina política, na discussão política dentro do Conselho? E já agora acabo por incluir também aqui uma segunda questão, que é, temos jovens que nos seguem, muitos deles da margem sul e do Seixal em específico, e que querem participar. Que conselhos é que lhes dás? Como é que eles podem começar a transformar a política e a realidade local? Bem,
A tua pergunta, lá está, fizeste outra vez uma martice, são 2 em 1. Sim, mas tens tempo para responder às duas. Eu é que quero encurtar aqui um bocadinho os meus tempos. Mas são boas perguntas. A primeira, que legado, não é? Ou seja, que... bem, eu candidato-me a ser membro da Assembleia Municipal e, portanto, um eleito de uma Assembleia Municipal tem certos poderes de propositura política e, portanto, eu gostaria muito de apresentar a minha estrutura. A JS Seixal também executou um manifesto autárquico que depois vai entrar no manifesto autárquico no manifesto autárquico do Partido Socialista. Ou seja, gostava de executar algumas dessas propostas e de as fazer aprovar na Assembleia Municipal do Seixal. E coisas muito concretas, como, por exemplo, o Conselho Municipal da Juventude, a criação do tal Conselho Municipal de Educação, ou seja, em que reunimos os vários atores da educação, dos diversos agrupamentos para combater o insucesso escolar, as bolsas de mérito. Isto é uma medida que, de facto, eu me esqueci, mas o Partido Socialista também defende e entra nas linhas quer do desenvolvimento, quer da juventude, que são as bolsas de mérito para os alunos que queiram seguir o ensino superior. Eu acho que esta já agora é, de facto, uma excelente medida. Mas, ou seja, fazer aprovar uma série de medidas com o poder que um eleito da Assembleia Municipal tem, fazer aprovar na Assembleia Municipal estas medidas concretas para melhorar a vida dos nossos municípios. Agora acontece o seguinte, e isso também vem muito do funcionamento da lei das autarquias locais. A Assembleia Municipal, o grande poder que ela tem é, de facto, a aprovação do orçamento municipal, mas as prioridades da governação e da alocação de dinheiros públicos vêm na Câmara Municipal. Portanto, a Assembleia Municipal é sobretudo um fiscalizador da atuação da Câmara Municipal. E, portanto, também nesse sentido, fiscalizar e verificar que, de facto, os dinheiros públicos são bem empregos. Porque nós, quando somos políticos, essa é sobretudo a nossa função, não é? É zelar para que os dinheiros públicos sejam bem empregos com cuidado e adequação e bem alocados, não é? E alocados às prioridades que depois cada um acha que devem ser a dado momento atendidas. A segunda parte da tua pergunta, Vítor, podes-me repetir, por favor? Sim, para os jovens que nos estão a ver, que conselho é que lhes darias caso eles queiram começar a transformar também, a agir politicamente, a mudar a realidade local? Eu sou suspeito. E deixa-me só dizer-te, esta tornou-se a nossa última questão. Tínhamos mais uma, mas o tempo está mesmo a queimar e já tenho, como dizem na televisão, no auricular a puxar-me para terminar o programa, mas acho que podemos terminar de uma forma interessante. Que conselho é que darias? Eu sou suspeito, Vítor, mas o conselho que eu daria é juntem-se a um partido. Juntem-se a um partido, porque é através dos partidos, qualquer um, juntem-se a um partido, porque é através dos partidos que podemos aceder ou podemos ter a hipótese de aceder a um cargo público, seja numa Assembleia de Freguesia, seja numa Assembleia Municipal, e mesmo não tendo acesso a um cargo público de decisão, temos uma coisa muito importante que é condicionar. O sistema português, a Constituição portuguesa, não o faz de forma explícita, mas os partidos são de facto fundamentais para a democracia, porque é através deles que que surgem os decisores. E, portanto, estando num partido político, e estar num partido político é uma forma de condicionar quem são os decisores. E, portanto, o meu conselho, eu sei que não é um conselho popular, nem sequer é um conselho famoso, mas é este, jovem, se queres mudar o mundo, informa-te e junta-te a um partido. E já agora, junta-te a nós. E é com esta mensagem de apelo a novos militantes que terminamos a conversa de hoje.
Não foi Queria novos mais uma... militantes, não foi novos militantes, Vitor. Foi para que os jovens se juntem aos partidos, A não foi todos o os jovens que se mesmo. possam juntar ao Luís no seu partido. Luís, queria-te agradecer mais uma vez por esta conversa, creio que foi muito interessante e espero que quem a esteja a ouvir neste momento e quem a ouça ou veja nos próximos dias também acho, e agradecer também ao público por nos ter dado o gosto da sua companhia. Esta conversa, como disse, foi bastante interessante, mas por hoje tem de terminar. No entanto, amanhã teremos uma outra entrevista com uma outra candidatura jovem autárquica e que também será certamente muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado e muito boa noite